Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui à nossa live de Direitos Humanos. Nós vamos falar sobre o tema aplicação do direito penal internacional diante das graves violações aos direitos humanos. Meu nome é Ana Carolina Pascolati, eu sou professora de Direitos Humanos e de Direito Internacional aqui do Damásio, coordeno a pós-graduação de Direitos Humanos, Efetividade e Políticas Públicas, e estamos aqui hoje com duas feras. Pois é, estamos aqui com a jurista Silvia Steiner. Ela foi juíza do Tribunal Penal Internacional no ano de 2003 a 2012. Está aqui conosco para debater sobre o assunto, falar sobre os desafios do direito penal, falar sobre o Tribunal Penal Internacional. Nós tivemos a honra e a alegria de tê-la aqui no nosso corpo docente, na pós-graduação. E também estamos com a professora Carolina Alves de Souza Lima, que ela é mestre, doutora e livre docente pela PUC de São Paulo, e também é professora de Direitos Humanos da PUC, que estará conosco aqui no formato online para debatermos, conversarmos sobre este assunto, que é o direito penal internacional, especialmente aqui o Tribunal Penal Internacional. E aqui, então, eu já começo, chamando a professora Silvia, e já trago aqui já uma primeira pergunta para ela, que a gente está curiosa em querer saber como que foi a experiência de ser uma juíza brasileira já no primeiro mandato do Tribunal Penal Internacional, para que ela conte para a gente aqui como foi e o que a gente pode esperar do TPI. Professora, seja muito bem-vinda à nossa live, vai ser um prazer ouvi-la e aprender com tudo que a senhora tem aqui para nos dizer. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço o convite para estar aqui no Damásio, para essa conversa, cumprimentando a professora Ana Carolina e a professora Carolina, também amiga de longa data. É uma satisfação muito grande estar entre duas professoras tão queridas, tão admiradas, tão importantes nesse cenário acadêmico, de discussão acadêmica sobre direitos humanos. Bom, eu fui eleita como juíza para a primeira composição do Tribunal Penal Internacional, isso no ano de 2003. Na verdade, professora, eu fiquei no Tribunal Penal Internacional até 2016. Meu mandato terminava em 2012, mas eu estava presidindo um julgamento e tive que ficar mais quase 4 anos para terminar esse julgamento. E só posso dizer que é uma experiência indescritível, uma experiência muito importante. Primeiro, para mim, foi um privilégio muito grande representar o Brasil nessa primeira composição do Tribunal Penal Internacional, representar uma mulher jurista no cenário internacional também, e uma experiência pessoal muito importante, aprender a lidar com crimes internacionais, são os crimes que a gente não tem aqui. Eu fui desembargadora federal, mas nunca tinha tido nenhum contato com crimes de guerra, com crime de genocídio, crimes contra a humanidade. Então, o que eu posso dizer é que foi uma experiência também de aprendizado muito importante. Nenhum de nós, juízes da primeira composição do tribunal, chegou ao tribunal sabendo exatamente o que fazer. Nós tivemos que aprender na prática, com muita discussão, muito estudo, muita doutrina e consulta, jurisprudência. Então, o que eu posso dizer, resumidamente, foi uma tarefa hercúlea, erguer aquele tribunal. Foi uma tarefa muito difícil.
não só por lidar com o tipo de casos que nós lidamos, mas trabalhar com juízes com origens de sistemas jurídicos diferentes do nosso, lidar com crimes, os mais graves crimes que põem em risco a paz e a segurança da humanidade, o distanciamento da família, então também dificuldades de ordem pessoal, mas uma experiência riquíssima, e que faz com que eu agora, desde que voltei em 2016, tenha como missão tentar passar informações sobre o tribunal, motivar as novas gerações e levar aos meios acadêmicos mais informação e mais desafios sobre a justiça penal internacional. Então, em resumo, acho que era isso que eu poderia dizer. Obrigada, professora. Há pouco estávamos aqui nos bastidores, falávamos sobre o fomento, o desenvolvimento dos direitos humanos, que eu acho que quem é apaixonado por esta área tem essa missão, esse propósito. E eu me identifiquei muito com a professora Silvia há pouco, quando falávamos disso. Então, penso que estamos no caminho certo, que é, de fato, né, trazer, desbravar essa matéria, levar o conhecimento. Então, por isso que o Damásio se preocupa aqui com esses temas de direito internacional, o tema de direito penal internacional. Então, nós temos aqui na pós-graduação a professora Silvia tratando do Tribunal Penal Internacional especificamente. Então, lembre-se de que esta live você tem um certificado, tá, de participação que você vai poder adquirir, tudo bem? Eu vou deixar disponibilizado para vocês vão acessar o QR Code também para utilizar, para verificar o material sobre o tema do Tribunal Penal Internacional. E aqui eu já vou fazendo outro gancho. Esse nome, Direitos Humanos, Efetividade e Políticas Públicas, professora, me leva a fazer uma reflexão a respeito do TPI, que é considerado um tribunal de direitos humanos. Na opinião da professora, o que faltaria para que esse tribunal tivesse mais efetividade? Qual seria a contribuição do Brasil, da sociedade, dos outros países que são membros do TPI? O que faltaria para ele ser mais efetivo? Bom, professora, eu particularmente não considero o TPI um tribunal de direitos humanos, mas é um tribunal que, até por força de uma disposição do Estatuto de Roma, ele tem que aplicar e interpretar o direito de acordo com os direitos humanos internacionalmente reconhecidos. Então, é um tribunal que está em constante diálogo com as cortes de direitos humanos, em especial a Corte Interamericana. A Corte Europeia, vamos dizer, nos traz também alguns precedentes importantes, mas eu costumo dizer, em tom mais jocoso, que é uma corte mais sofisticada. Trata de direito de ir e vir, liberdade de imprensa, direitos fundamentais, sem dúvida. Mas a Corte Interamericana, lamentavelmente, é aquela que, desde a sua criação, lida com violações massivas de direitos fundamentais. O direito à vida, lida com tortura, lida com violência sexual, lida com desaparecimentos forçados, que são exatamente as figuras penais equivalentes aos crimes contra a humanidade. Então, esse diálogo entre, principalmente, a Corte e a Comissão Interamericana e o Tribunal Penal Internacional, são diálogos frequentes. Agora, eles têm competências distintas. As cortes de direitos humanos julgam estados e o Tribunal Penal Internacional julga pessoas. Então, a competência do Tribunal Penal Internacional é bem mais limitada e ela é bem mais restrita, porque ela tem que verificar a responsabilidade penal individual de autores de crimes massivos. E são crimes que, em geral, são praticados por grupos, não por pessoas individualmente. Então, veja só a dificuldade já na jurisdição do tribunal, que é essa de estabelecer responsabilidade individual em crimes praticados por grupos e contra grupos.
Uma outra questão é que o Tribunal Penal Internacional depende exclusivamente da cooperação dos Estados. Então, uma forma dele se tornar muito mais efetivo do que tem demonstrado ser até agora é a de se aperfeiçoar o sistema de cooperação com os Estados. Então, por exemplo, a cooperação na prisão e entrega de pessoas contra as quais foram expedidos mandados de prisão. Não existem julgamentos à revelia. Então, se os Estados que têm a obrigação de cooperar com o tribunal não cooperam na prisão e na entrega das pessoas, o processo fica suspenso. Nós temos aí conhecido o caso do ex-presidente al-Bashir, responsável por genocídio praticado em Darfur, 2 mandados de prisão expedidos em 2009 até hoje não cumpridos. Então, passa essa ideia de que o tribunal é inefetivo. Mas, vamos dizer, esse tipo de efetividade depende da cooperação dos Estados. Uma outra questão é a limitação da capacidade do tribunal. É um tribunal que não tem condições de julgar todos os crimes contra a humanidade e os crimes de guerra que estão sendo praticados hoje ao redor do mundo. Então, o procurador do tribunal tem que fazer uma seleção de casos. E, geralmente, essa seleção de casos, priorizando 1 ou 2, 3 casos por ano, porque não tem como iniciar mais investigações, deixa de investigar outros crimes que as pessoas, os grupos, os próprios Estados entendiam como prioridades. Então, essa questão da limitação material do tribunal também afeta a sua credibilidade, afeta a sua efetividade, mas, pelo menos a curto prazo, não há como superar essa dificuldade. Agora, nos poucos casos que já foram julgados, o primeiro caso iniciou-se em 2006, portanto, é um tribunal que não tem nem 20 anos de funcionamento efetivo. Já houve 10 condenações e está atualmente com 35 casos em andamento. Então, na medida das suas possibilidades e com suas limitações, tem demonstrado que veio. Então, eu acredito muito na efetividade desse tribunal, embora não com a amplitude que nós desejaríamos. Entendi, professora. Você sabe que me chamou a atenção e gostei muito de ouvir em aula, né, aqui no próprio Damásio, na pós de Direitos Humanos, e também aulas para a OAB, que a gente também tem aqui, Direitos Humanos e Direito Internacional, é justamente categorizar o Tribunal Penal Internacional como um tribunal de direitos humanos. Aliás, muitas doutrinas falam que é um tribunal de direitos humanos, e gostei de ouvi-la, que a doutora não concorda que é um tribunal de direitos humanos. Isso me faz uma excelente reflexão até das minhas aulas, porque havia uma dúvida, né? Será que é mesmo um tribunal de direitos humanos? Na verdade, ele não é um tribunal de direitos humanos propriamente dito, mas ele está inserido dentro do contexto internacional de proteção de direitos fundamentais. Então, é um tribunal penal, portanto, não é de direitos humanos, mas está dentro desse contexto, que é o contexto, nós chamamos de universal, do sistema universal de proteção de contra violações de direitos humanos, para acabar com a impunidade daqueles que praticam violações massivas de direitos humanos. Então, a interligação entre direitos humanos e o direito penal internacional é direta. Por isso que eu vou fazer uma chamada aqui. Só na pós-graduação que a gente consegue fazer essas reflexões belíssimas que a professora Silvia comentou. Eu vou dar um pouquinho a palavra aqui para a professora Carolina. Professora, se a professora quiser fazer algum comentário, eu já estou aqui querendo já perguntar, já trazer para um caso de 2 ou 3 semanas, né, falando da Rússia, da guerra da Rússia e Ucrânia. Mas, antes de eu falar, você não saia daí, espere um pouquinho. Professora Carolina aqui, quer dar uma palavrinha, professora? Eu gostaria... Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, ótimo. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar a querida Ana Carolina, agradecer muito pelo convite e também cumprimentar a queridíssima professora
Silvia Steiner. Para mim é uma grande honra poder estar aqui discutindo um tema tão importante com uma mulher, não é? Que foi juíza dessa corte, não é? Do Tribunal Penal Internacional. Então, acho que nos honra a todos, né? Uma brasileira, não é? Na primeira turma do Tribunal Penal Internacional e nos dando a satisfação aqui de dialogar a respeito desse tema. Dentro do que foi colocado pela professora Silvia, eu sempre fico pensando, né, me questionando também à medida que eu vou estudando, porque a Ana Carolina perguntou, não é? O que poderia ser feito, não? O que precisa ser feito para que o tribunal tenha mais efetividade? E a professora Silvia responde, não é? Um dos pontos depende da cooperação dos estados signatários do Estatuto de Roma. Esse princípio ele é fundamental. Então, essa atuação conjunta dos estados, essa colaboração em todos os aspectos, ela é muito importante. E à medida que eu vou estudando, eu fico me perguntando se, a partir do momento que foi criado a ONU, 45, né, as cortes regionais e depois o próprio Tribunal Penal Internacional, se dentro desse contexto todo não nos foi feito um convite, não é, para um salto civilizatório, não é, no sentido de resolvermos as demandas de direitos humanos, sejam quando os estados são processados, e aí perante as cortes regionais, sejam quando as pessoas, né, as autoridades forem processadas perante o Tribunal Penal, que é um tribunal penal, então a responsabilidade ela há de ser individualizada, segundo as regras do direito penal. Mas quando a gente olha a política internacional, quando a gente analisa as outras forças que também estão presentes no cenário internacional, a gente verifica que, muitas vezes, países que têm um poderio econômico, político, militar, eles atuam à margem do direito internacional, não é? Eles atuam à margem do direito internacional, dos direitos humanos, não é? E a gente verifica que países muito importantes, como Estados Unidos, Rússia, China, Índia, não é? Não incorporaram o Estatuto de Roma, então não se submetem a princípio, né, à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, né, ou muito, não é, excepcionalmente, não é, se submeteriam, né. Eu fico pensando se a gente não estaria ainda, né, apesar de todos os avanços que precisam ser reconhecidos e estão aí, e a gente precisa ter consciência disso, ainda diante de um tribunal muito seletivo, não é? Eu acho que essa que é a reflexão que eu coloco, não obstante eu também ter essa consciência que a professora Silvia menciona, que o papel do Tribunal Penal é um papel muito específico, não é? No sentido de julgar os crimes de lesa humanidade. O objetivo primeiro é que os estados resolvam internamente, não é? Então, o sistema internacional ele é sempre subsidiário. Vejam, são muitas demandas, não é? Então, como a professora explicou, o próprio tribunal precisa fazer uma seleção, né, do que irá, mas mesmo assim, eu fico pensando, né, e talvez até fazendo um gancho com o que a professora Ana Carolina iria perguntar agora, né? Será que teremos um dia, né, o Putin no tribunal, não é? Será que teremos um dia autoridades de países com poderio muito grande sendo processados e julgados pelo Tribunal Penal Internacional? Acho que seria essa reflexão que eu gostaria de colocar e ouvi-las. Bom, eu acho, professora Carolina, procedentes essas suas considerações, e gostei muito da expressão salto civilizatório, porque na minha percepção pessoal, esse salto civilizatório seria dado o dia que o direito internacional, a comunidade internacional, estiver preparada para ter um tribunal com jurisdição universal.
Então, isto sim, isso, assim, aí nós podemos falar de salto civilizatório. Por enquanto, o que foi possível é estabelecer o Tribunal Penal Internacional ainda sobre bases convencionais e, portanto, dependente da ratificação, da adesão voluntária dos Estados. Mas eu chamo a atenção para alguns fatos. O primeiro deles é o fato de que, para crimes de genocídio, para crimes de guerra, existe o Instituto da Jurisdição Universal, e que os Estados não exercem. Foram raras as ocasiões em que nós vimos o exercício da jurisdição universal, como, por exemplo, o caso que houve na Espanha, há alguns anos atrás, do juiz Baltasar Garzón, sobre crimes praticados durante a repressão no Chile. Mas para crimes de guerra, as convenções de Genebra prevê o princípio da jurisdição universal, a Convenção de Genocídio prevê o princípio da Convenção da Jurisdição Universal, e nem por isso os Estados, mesmo os que não são partes no Estatuto de Roma, nós não vemos esses Estados interessados em processar e julgar aqueles acusados da prática desse tipo de crime. O outro ponto, grandes nações como Estados Unidos, Rússia, China, Israel, Índia, que não são partes no Estatuto de Roma, mas eles também sofrem algum tipo de limitação nessa sua oposição, na medida em que, se eles cometem crimes, ou se seus exércitos, ou se seus líderes cometem crimes em território de estados que ratificaram o Estatuto de Roma, os seus cidadãos podem ser julgados pelo Tribunal Penal Internacional. É o caso, por exemplo, que agora ocorre na situação do conflito, do crime de agressão da Rússia em relação à Ucrânia. A Ucrânia aceitou voluntariamente a jurisdição do Tribunal Penal Internacional para que haja punição, vamos dizer, de pessoas, de autoridades do Estado russo, que não é um Estado parte no Estatuto de Roma. Então, nesse aspecto, apesar de não se tornarem partes, esses Estados também podem sofrer o exercício da jurisdição do tribunal contra os seus nacionais, na hipótese dos seus nacionais praticarem crimes no território de Estados partes. E, por fim, sim, o tribunal tem que ser seletivo na medida em que houve anos em que o gabinete do procurador recebeu 700, 800, 900 denúncias vindas de organizações não governamentais, de estados não partes, de partidos políticos e de pessoas. E, então, ele tem que fazer um exame preliminar para determinar, primeiro, se o tribunal tem jurisdição sobre aqueles casos, segundo, se os casos são admissíveis, e, terceiro, se são de gravidade suficiente para justificar a intervenção do TPI, e, finalmente, ele tem que fazer uma avaliação em termos de gravidade, de escolher aqueles casos que, de acordo com as políticas do gabinete da Procuradoria, são os casos considerados mais graves. Fora desse contexto, não há condições de qualquer tribunal de exercer jurisdição sobre todos os crimes que são praticados. E é isso que eu me referi, professora Carolina, que muitas vezes nós entendemos que o tribunal deveria ter atuado nesse ou naquele caso, mas, por alguma circunstância, a Procuradoria do Tribunal, que é independente, decidiu que o caso XYZ, os casos XYZ eram mais graves a exigir uma atuação imediata. Então, enquanto nós não tivermos, professora Carolina, um tribunal com jurisdição universal, essa seletividade vai ser inerente vamos dizer, à capacidade de funcionamento de um Tribunal Penal Internacional criado sobre bases convencionais. Sim, muito interessante, professora Silvia. E eu só queria fazer mais uma complementação.
eu fico também pensando, né, que se nós estamos aqui, não é, discutindo direito penal internacional, Tribunal Penal Internacional, e aí a gente lembra das nossas aulas, não é, que sempre, né, os professores de direito penal sempre nos dizem, né, direito penal há de ser a última ratio, né, se chegou até o direito penal porque todas as outras instâncias falharam. Então, me parece que a gente vive na atualidade uma crise mesmo muito grande em relação aos direitos humanos. Me parece que quando a gente olha especialmente para esses últimos conflitos, né, o conflito aí, a invasão Rússia à Ucrânia, não é? O quanto nós, como comunidade internacional, temos tido dificuldades, não é? Para ter um diálogo mais, como é que eu posso dizer, né? Um diálogo que traga resoluções concretas, não é? Que evite as várias formas de violência, não é? Que proteja direitos humanos e não possibilite que cheguemos aonde estamos, não é? Na guerra, no conflito, na barbárie, não é? Acho que isso também revela né, um lado muito negativo, né, no qual ainda as relações internacionais não conseguiram atingir, não é, um nível de diálogo para prevenção, não é? Exatamente. E estamos aí, né, nessa realidade vivida hoje. Exatamente, eu concordo plenamente com o que a professora Carolina acaba de colocar. Lembrando também, vamos dizer, nós temos desde a Carta das Nações Unidas a proibição do uso da força pelos Estados para resolver os seus conflitos. E nós vemos um número de conflitos armados que ocorrem na atualidade, e, na maior parte deles, há intervenção de Estados que são, inclusive, membros efetivos do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o que nos leva a questionar se já não passou da hora de reformar o sistema das Nações Unidas, em especial do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Em relação ao conflito atualmente, que eu não gosto de falar que é conflito entre a Rússia e a Ucrânia, porque, na verdade, é um crime de agressão da Rússia contra a Ucrânia, no meu entender. Mas há disposição expressa na Carta das Nações Unidas que um Estado que esteja envolvido numa questão relativa à paz, à manutenção da paz, ao restabelecimento da paz, e que seja parte do Conselho de Segurança, deveria se abster de votações em todas as matérias que sejam do seu próprio interesse, e nós não vemos isso nas reuniões que têm acontecido do próprio Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então, há um problema de normatividade do Conselho de Segurança e há um problema também de, como digamos, de atuação do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que precisa ser imediatamente revisto. A professora me fez lembrar, né, professora Carolina, ela também é nossa professora aqui da pós-graduação. Também vocês terão o prazer de ter aula com a professora Carolina. E eu aproveito aqui para fazer um gancho do material que vocês terão disponíveis, depois será disponibilizado para vocês. E aqui fazendo um complemento, professora, sobre um material da PUC de São Paulo, um trabalho sobre o uso da força e a legítima defesa em direito internacional contra atores não estatais no contexto do Estado Islâmico. Então, é um trabalho feito na PUC, por mim, inclusive, em que fala exatamente nesse assunto de que a proibição do uso da força entre dois países, entre dois Estados soberanos, isso está proibido na Carta da ONU, exceto em legítima defesa, então tem a ressalva da legítima defesa lá no artigo 51, mas a gente também traz esse tema na nossa pós-graduação e traz aqui a zona cinzenta do direito internacional, que é justamente como que vai punir um ator não estatal, e aí um contexto fechado do Estado Islâmico.
Então, só fazendo aqui já um complemento para uma das nossas aulas aqui desse módulo. Professora Carolina, gostaria de fazer mais um complemento? Ou posso ir para uma última pergunta? Eu acho que pode ir, Ana, pode ir. Legal. Professora, aqui para trazer para o Brasil, né, que a gente precisa pensar no que nós estamos passando aqui no Brasil, que nós já passamos esse ano, em janeiro desse ano. O Brasil não extradita o brasileiro nato, né? Como que o Brasil enxergaria numa eventualidade de se entregar um brasileiro nato para o TPI? A gente sabe que o Brasil... E há uma diferença, né, de extradição e entrega. A extradição é de um Estado soberano para outro Estado soberano, e a entrega é de um Estado soberano para o TPI. Mas o Brasil, então, pode entregar os brasileiros como um brasileiro nato. Como que a professora enxergaria, numa eventualidade acontecer aqui no Brasil, do Brasil entregar um brasileiro? E se há algum caso, na atualidade, que a gente pode mencionar a possibilidade de levar um brasileiro a ser julgado pelo TPI? Bom, professora Ana Carolina já mencionou a diferença entre entrega e extradição, a diferença fundamental. Logo, no período que antecedeu a ratificação do Brasil do Estatuto de Roma, eu ouvi muitas vezes comentários: mas vocês estão trocando 6 por meia dúzia. Na verdade, não se está trocando 6 por meia dúzia, porque exatamente a extradição ele é baseado nas relações horizontais entre Estados soberanos, e a entrega é um ato de um Estado soberano a uma entidade supranacional. Portanto, que não é uma relação vertical, não uma relação horizontal. Então, teoricamente, não haveria nenhum problema em se operar a entrega de um brasileiro ao Tribunal Penal Internacional. Agora, há diversas condições que têm que ser ultrapassadas até se chegar a esse ponto. A primeira delas é que o Tribunal Penal Internacional ele tem um caráter complementar. Ele não substitui a jurisdição interna dos Estados. Então, o Tribunal Penal Internacional só pode intervir se o Estado que tem competência para investigar, processar e julgar não fizer, ou porque não quer ou porque não pode. Então, aí sim se abrem as portas para o exercício da jurisdição do Tribunal Penal Internacional. O Brasil tem um problema sério. O Brasil não, tirando a parte do crime de genocídio, o Brasil não implementou na sua legislação interna nem os crimes contra a humanidade, nem os crimes de guerra. Portanto, se acontecer aqui um crime contra a humanidade ou um crime de guerra, na forma descrita do Estatuto de Roma, nós não temos como levar a pessoa a julgamento. Então, isto significa que imediatamente se abrem as portas do Tribunal Penal Internacional. Atualmente, o que se sabe é que estão em fase de estudo de exame preliminar, se chama exame preliminar, ainda é a fase que antecede o início de uma investigação, algumas denúncias que foram enviadas nos últimos anos ao Tribunal Penal, à Procuradoria do Tribunal Penal Internacional, em relação ao ex-presidente Bolsonaro e algumas outras autoridades, ministros de Estado, por práticas de crimes contra a humanidade, como, por exemplo, as ações e as omissões ocorridas durante a epidemia da Covid, a questão relativa à proteção dos povos indígenas, em especial os povos Yanomamis e das aldeias Munducuru. Nós sabemos de denúncias enviadas pela Comissão Arnes, pela articulação dos povos indígenas no Brasil, e que estão em fase de exame preliminar. Esse exame preliminar, o procurador vai examinar primeiro se são condutas tipificadas como crimes no Estatuto de Roma. Segundo, se há admissibilidade, quer dizer, se o Brasil não está julgando, como crime contra a humanidade não pode julgar, porque não existe a tipificação aqui de crimes contra a humanidade. Se são de gravidade suficiente
para justificar a intervenção do Tribunal Penal Internacional. Apenas após superadas essas 3 fases do exame preliminar é que o procurador vai decidir se ele vai, sim, iniciar uma investigação ou não. Nós não sabemos qual vai ser o desfecho, mas é possível que o procurador decida, sim, eu vou iniciar uma investigação, porque esses fatos me parecem de gravidade suficiente que justifique. Neste caso, iniciará toda uma fase de investigação, que é uma fase demorada, e, ao final da investigação, se concluir que houve a prática de crimes contra a humanidade e as pessoas A, B e C aparentemente são autoras de crimes, ele pode pedir expedição de mandados de prisão ou de ordem de comparecimento, se entender que a prisão não seja necessária. Mas ainda há um caminho a ser percorrido. Excelente, professora. Professora Carolina, algum comentário? Sim. Não, eu concordo plenamente com o que a professora Silvia colocou. E me parece que, se o Brasil ele é um país signatário do Estatuto de Roma, ele se comprometeu juridicamente com esse tratado gera responsabilidade jurídica internacional, e o Brasil ele é, nesse caso, né, obrigado a entregar, não é, caso haja, diante de de todo o processo que a professora Silvia explicou, não é, cumpridas as devidas etapas, não é? Se elas forem cumpridas devidamente, me parece que o caminho escolhido pela República Federativa do Brasil foi se integrar ao sistema internacional, seja ao Tribunal Penal Internacional, seja a Corte Interamericana. Então, acho que está dentro da legalidade, está dentro da Constituição, está de acordo com os tratados. Inclusive, segundo todos os tratados internacionais, um país, uma vez incorporando um tratado, ele tem o dever de legislar internamente para que aquele tratado seja veiculado no plano interno. Então, eu achei muito interessante esse ponto colocado pela professora Silvia, de que os crimes contra a humanidade, os crimes de guerra, não foram implementados pela legislação penal brasileira. Então, essa é uma lacuna na nossa legislação, não é? E aí, por uma ausência de tipificação, seria, acho que automaticamente levado ao Tribunal Penal Internacional. Exatamente. O que mostra que a omissão do legislador vai ser a causa se um dia um brasileiro tiver que ser entregue ao Tribunal Penal Internacional. Então, responsabilidade do legislador. O projeto de lei de implementação dos crimes do Estatuto de Roma na legislação interna está em tramitação há 12 anos. Já com a aprovação de todas as comissões das 2 casas, tanto do Senado como da Câmara de Deputados. E as poucas vezes em que foi levado para votação, alguém pede vista e fica mais 2, 3 anos sem que seja apresentado. Então, o brasileiro, no caso, será vítima dessa omissão na medida em que, se for acusado da prática de algum dos crimes, terá que ser julgado no exterior, ao invés de ser julgado no seu próprio país, por seus juízes, por seus promotores, com acesso mais fácil às provas, às testemunhas. Portanto, uma omissão muito grave, no meu entender, do legislativo. E lembrando, como lembrou a professora Carolina, que a submissão ao Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional, é norma constitucional, introduzida pela emenda 45, introduzida com o parágrafo 4º do artigo 5º, portanto, cláusula pétrea. Nem que o Brasil queira, não pode se retirar do Estatuto de Roma. Então, mais um motivo para que já devesse ter implementado o Estatuto de Roma, sem dúvida nenhuma. Excelente, professora Silvia, professora Carolina. Acho que aqui foi um pouquinho, né, da discussão, da reflexão do direito penal internacional,
dos direitos humanos. Quero lembrar a todos que vocês têm o certificado de participação da live. O material também será disponibilizado, é só você acessar aqui o QR Code, por favor, que vai ter a obra, um artigo para vocês tomarem nota. E convido a todos a conhecer a pós-graduação de Direitos Humanos, Efetividade e Políticas Públicas, a qual eu coordeno aqui no Damásio, e eu tenho a alegria e a honra de ter essas belíssimas convidadas, essas duas feras aqui na nossa pós-graduação. Tenho certeza que, para nós, aqui é uma honra tê-las no corpo docente, a professora Carolina, a professora Silvia. Eu estou assim, com o coração hoje cheio de alegria em tê-las aqui. Vocês terão aulas com as duas professoras. Quero agradecer em nome do Damásio, da instituição Damásio, agradecer em meu nome especialmente pela disponibilidade, pelo tempo e pelo aprendizado aqui, não é, nesses minutinhos que nós estivemos juntas. Então, agradeço mais uma vez, professora Carolina, muito obrigada pela disponibilidade aí no online, a professora Silvia aqui no presencial, e devolvo a palavra para vocês. Obrigada. Só para, mais uma vez, agradecer o convite, um prazer muito grande, um bate-papo entre 3 mulheres profissionais e muito dedicadas, nós todas, à mesma causa, a causa da paz, da proteção de direitos fundamentais, tanto no plano interno como no plano internacional. Então, para mim, um prazer, uma felicidade muito grande estar aqui com vocês. Obrigada, professora. Eu também agradeço muito, Ana, fico muito feliz, muito honrada, acho que foi uma conversa muito produtiva, muito rica, também aprendi muito, pensei, né, vieram coisas que eu também ainda não tinha pensado, e acho que isso é muito, não é, engrandecedor, e é uma honra para mim estar com vocês. Um grande abraço para a professora Silvia, um grande abraço também para você, Ana Carolina, muito obrigada. Obrigada e até a próxima, gente. Tchau, tchau.